para cá. Senhor Deus e Pai, é no nome de Jesus que nós estamos aqui diante do Senhor e da Tua presença, clamando ao Senhor para que o Senhor continue falando aos nossos corações, para que o Senhor continue, meu Pai, abrindo o nosso entendimento, manifestando a glória do Senhor sobre as nossas vidas, para que possamos tomar posse de mais de 8.000 promessas que o Senhor tem para as nossas vidas. Eu abençoo o Natan, dando para ele liberdade e autoridade para ministrar a palavra do Senhor. E eu declaro o coração da tua igreja uma terra fértil para receber de bom grado a tua palavra, para que possamos sermos uma igreja frutífera para a tua glória e para o teu louvor, em o nome de Jesus. Aqueles que creem digam amém. Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Quem aqui está feliz com Jesus, dá um glória a Deus? Eu acredito que esse seja o bordão da nossa igreja, né, irmão? Todo mundo que assume o púlpito, o microfone, pergunta quem está feliz com Jesus, dá um glória a Deus. Irmãos, eu quero primeiramente agradecer, né, ao Senhor e ao meu Pai, pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, ministrando a palavra do Senhor. Eu tenho muito temor e vejo muita graça nisso, porque quando a gente assume este lugar, né, de ministrar, de falar de Cristo, desde criança até adultos, pessoas mais novas e mais velhas que sentam para poder escutar aquilo que a gente tem para compartilhar. E eu consigo, muito obrigado, eu consigo ver a graça de Deus nisso, porque se não fosse Ele, irmãos, como que a gente ministraria algo que é tão importante e que é a palavra de Deus aqui na terra? Então, todas as vezes que eu subo aqui em cima, é com muito temor à palavra e ao nosso Deus, porque ver pessoas mais velhas que eu sentando para, entre aspas, né, me escutar, só demonstra a graça de Deus que é manifesta através da minha vida, porque sem Ele, irmãos, de mim não poderia sair nada. Amém? Irmãos, hoje a gente vai falar um pouco sobre tomando posse da nossa promessa. Quem aqui gosta de promessa? Amém? Irmãos, todo mundo aqui gosta, mas eu acho que mais do que receber, a gente vai gostar de viver elas, amém? Porque não adianta nada a gente só receber. Uma vez eu escutei o Brunão Morado, ele falando que muito melhor que você ser um acumulador de promessas, é você ser aquele que vive elas. Porque de nada adianta, irmãos, eu chegar aqui e falar, irmãos, às vezes, seja através da palavra, ou através de algum irmão que tenha falado, Deus usou tal pessoa para me falar isso, e prometeu, e eu fui no culto, e o profeta revelou, mas e aí, ficou só nisso? Só na revelação, não aconteceu nada. Às vezes a gente tem, ao longo dos anos, a gente vem acumulando palavras de diferentes pessoas, de diferentes lugares, tomando posse até mesmo daquilo que está escrito na Bíblia, mas não tem vivenciado aquilo que aqui está escrito. Então, mais do que a gente ser um acumulador de promessas, que depois deste mês, escutando sobre este tema, a gente possa verdadeiramente começar a viver as promessas de Deus que tem sobre a nossa vida, seja através de algum ministro, profeta, ou através da palavra que ele já tem escrito. E é a Bíblia que nós temos, amém? Amém? Irmãos, quando a gente fala de promessas, além de todas aquelas que o Senhor designou a nós, nós temos homens dentro da Bíblia que viveram as promessas de Deus e eles são exemplos para nós. Como, por exemplo, nós temos Abraão, nós temos José, nós temos Davi. Irmãos, homens que independente da situação ou do tempo ao qual viveram, eles receberam promessas de Deus. E assim como estes homens receberam palavras e promessas, nós também recebemos. Quem crê nisso diz amém? Então eu e você recebemos promessas. E nessa noite, irmão, eu gostaria de falar especificamente um pouco sobre Davi. Quem aqui conhece a história de Davi? Aquele que derrubou o gigante com uma pedrinha, jogou a funda. Davi, que mesmo sendo pequeno, conseguiu derrubar o gigante. E aos nossos olhos, parecendo algo impossível, se tornou possível, porque aquilo fazia uma parte da promessa de Deus sobre a vida dele. Irmãos, o Senhor ele começou a falar sobre o meu coração, desde quando meu pai me comunicou que, me convidou, né, a ministrar a palavra,
e o Senhor tem falado comigo sobre promessa, e eu estava hoje lá na barbearia, e vendo no Instagram apareceu um vídeo de um pastor falando sobre Davi e falando sobre Saul. E eu achei aquilo interessante, porque ele falou assim que Davi, ele assume o trono de Israel, e ele foi ungido para isso através do profeta. Irmãos, quando Davi assume o trono de Israel, Davi, ele tinha em torno de 30 anos de idade. Davi, ele tinha 30 anos. Quem é que tem mais de 30 anos? Eu já estou quase chegando lá. 30 anos de idade. Irmãos, Davi tinha 30 anos de idade. Já estou até com uns fios brancos aqui, ó, no cabelo, no bigode, até no bigode está nascendo. Meu Deus do céu, estou quase chegando na idade de Davi, gente. Mas Davi assume o trono com 30 anos. Ele recebe uma promessa, acredito eu que por volta dos 17. Porque foi 13 anos, né, entre o cumprimento. Ele recebe a promessa com 17, assume o trono com 30, quando ela se cumpre depois de 13 anos. Irmão, só que o interessante do que aquele pastor falava era que Saul, ele reinou após ser rejeitado durante 38 anos. Ou seja, irmãos, Davi, ele não nasceu, como eu posso dizer, ele não nasceu por acaso, ele não nasceu para ser um homem do coração de Deus, mas ele já era antes mesmo de ter nascido, porque lá 38 anos atrás, Deus já tinha falado que levantaria um homem segundo o coração dele, e essa palavra veio se cumprir a Davi, irmãos, antes mesmo dele ter nascido. Irmãos, eu quero dizer que você não nasceu por acaso. Antes mesmo, Deus não está planejando algo para você porque você nasceu, mas Deus já tinha algo planejado antes mesmo de você nascer. Então a promessa de Deus, irmãos, ela não existe só porque você nasceu. Eu nasci, Deus vai elaborar algo para mim. Não, você nasceu porque você faz parte da promessa de Deus. Então, irmãos, antes mesmo de você nascer, já existia um plano para a sua vida, já existia um projeto para a sua vida. Irmãos, a parte difícil é que muitas das vezes, ao longo da nossa trajetória, a gente acaba não seguindo tudo aquilo que Cristo tem para a nossa vida. Mas sempre haverá um novo começo e sempre haverá uma nova chance para você. Não importa onde você esteja hoje, Cristo tem uma promessa para a sua vida e você ainda pode vivê-la. Amém? Irmãos, o tema dessa nossa mensagem de hoje, no caso o tema da nossa quarta-feira é tomando posse da promessa. E eu gostaria de trazer, antes da gente ler a palavra, o contexto do que é tomar posse da promessa. Porque se a gente falar, não, tomando posse da promessa, é maravilha, vamos todo mundo tomar posse da promessa, glória a Deus, e é isso. A gente vem cá, faz uma oração, recebe, volta para casa, só que aí a gente volta do mesmo lugar de onde a gente saiu. A gente volta para o nosso cotidiano, para a nossa vida rotineira. E o que a gente faz com aquilo que a gente tomou posse? Irmãos, primeiro de tudo, a gente precisa entender, tomar posse da promessa, o significado de promessa. Irmãos, promessa significa um compromisso pessoal, quando alguém declara que vai fazer ou deixar de fazer algo. Primeiro, irmãos, promessa, a partir do momento que você recebe ela, ou a partir do momento que ela é dita dentro da palavra de Deus, onde Deus afirma algo, eu vou fazer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Irmãos, Deus está fazendo um compromisso com a palavra dele. Ou seja, aquilo não é revogável. Deus, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa ou volte atrás em sua palavra. Então, irmãos, uma vez que Jesus, ou que o Senhor Deus disse, irmãos, aquilo está dito. Aquela promessa, ela está liberada, e a partir daquele momento, Deus firma um compromisso de realizar ela sobre a sua vida. Então, irmãos, não importa a circunstância, não importa, independente daquilo que se levanta contra a sua vida, seja contra a sua casa, contra a sua família, irmãos, não importa, se Deus prometeu, vai se cumprir. Não existe meio termo, porque aquilo é um compromisso de que Deus fez com nós, com a sua palavra, com o seu povo. Irmãos, quem aqui quando marca um compromisso ou um horário de estar em algum lugar aqui,
gosta de levar à risca e chegar pontualmente no horário? Levanta a mão. É isso aí. Eu, irmãos, marco 8h30, 8h29, eu estou indo me arrumar. Então, é brincadeira, é brincadeira. O irmão André que brinca. Quando ele chega lá na barbearia, fala: cadê você, varão? Estava quase indo lá te buscar na sua casa. Ei, irmão André, orar pela vida dele. Irmãos, irmãos, então, a partir do momento quando você fala: não, eu vou estar lá às 8, o que você faz? Você vai se esforçar. Não, cara, eu tenho que estar lá às 8. Porque se você deu a sua palavra, você quer cumprir ela. Irmãos, e se a gente que somos homens, meros mortais, quando eu digo homens, serve tanto para homem quanto mulher. Irmãos, se a gente que somos seres humanos, quando damos uma palavra, a gente quer cumpri-la, irmãos, quem dirá Deus? Quem dirá Deus, irmãos? Se Ele falou, irmãos, Ele quer cumprir. Ele não só vai como Ele quer. Ele quer que isso se realize sobre a sua vida. Só que, irmãos, quando a gente fala sobre tomar posse da promessa, isso é como uma faca de 2 gumes, ela corta para os 2 lados. Deus, Ele deu a sua palavra, então, irmãos, Ele é o dono do ouro, da prata, Ele move céu, Ele move terra, porque Ele é Deus. Então, se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele tem poder para isso. Só que, a partir do momento que Ele cumpre, que Ele fala: não, cara, eu vou fazer, e Ele definitivamente vai, existe um porém. Existe a parte do tomar a posse daquilo que foi prometido. Porque se eu coloco R$1.000 aqui em cima desse púlpito hoje, e eu não tenho esse dinheiro, mas digamos que eu tivesse, e eu colocasse aqui e falasse: quem quiser só vir aqui buscar, eu prometo que eu vou te entregar, está aqui, mas você tem que vir buscar. A minha palavra não me dá direito de tomar de você de novo, mas se você não vir buscar, você também não leva para casa. Ou seja, eu prometi, eu coloquei, mas você vai vir buscar? Então, irmãos, a partir do momento que a gente fala sobre tomar posse da promessa, a palavra tomar, ela significa apoderar-se de algo, pegar, segurar ou possuir alguma coisa. Irmãos, isso nos traz a responsabilidade de que eu, a partir do momento que entendo que recebi essa promessa, eu vou tomar posse dela, eu vou segurá-la, eu vou pegar e eu vou possuir aquilo que foi liberado sobre a minha vida. Irmãos, de nada adianta a gente vir aqui falar: a Bíblia tem 8.000 promessas, e citar uma promessa para a sua vida financeira, e você chegar aqui e falar: amém, Deus, eu recebo. Deus tem uma palavra para a sua família, Deus vai salvar, Deus vai curar, Deus vai libertar, amém, Deus, eu recebo. Se a partir do momento que você sai por aquela porta, a sua palavra de nada valeu. Não é sobre a gente vir aqui e falar: eu tomo posse da promessa, mas é você viver como se você verdadeiramente fosse tomar posse dela. Não só fosse, mas você vai. Então não é aquilo que você fala, mas é aquilo que você vive. Porque a partir do momento que Deus falou, Ele vai cumprir. Mas a determinação dela só vai de acordo com o estilo de vida que você vive. E se eu te perguntar: o estilo de vida que você vive hoje condiz com a promessa que existe sobre a sua vida? Irmão, se nós temos uma promessa ministerial liberada sobre nós, o mínimo que a gente precisa fazer é viver uma vida de acordo com uma vida ministerial, como aquilo que a gente busca. Se você tem uma palavra sobre música, estude música. Se é sobre ministração de palavra, cara, você vai ler a Bíblia, você vai estudar a palavra. Se você tem uma palavra sobre a sua vida financeira, você vai trabalhar, você vai buscar a direção de Deus para aquilo. Se você tem uma palavra sobre a sua família, sobre seja algum parente, mãe, pai, filho, filha, se você quer que essa pessoa retorne aos caminhos de Jesus ou quer ganhá-la, você vai lutar em cima disso. É como? Servindo a Deus, buscando em Jesus, buscando em oração, sendo exemplo. É tomar posse, não com a palavra, mas com a atitude. Porque a palavra vem de Deus, mas a atitude vem de nós. Irmãos, e contextualizando isso, eu gostaria de ministrar um pouco ao coração de vocês sobre a vida de Davi. Alguém que Deus tirou lá do meio do campo, lá de trás das ovelhas, o menor da casa dele, o mais inferiorizado, o mais desvalorizado pelos seus irmãos, pelo seu pai,
e que mesmo assim se tornou rei de Israel. Só que, irmãos, quando a gente olha para a história de Davi, a gente vê que não houve acaso, a partir do momento que a promessa é liberada sobre a vida de Davi, e assim como a vida de tantos homens citados na Bíblia, irmãos, Davi, ele passa não só a viver, mas ele já vivia uma vida de como aquilo se fosse uma realidade sobre o coração dele. Ele já era um homem que agradava a Deus, ele já era um homem que vivia de acordo com uns princípios que existiam sobre a vida dele. Então, irmãos, Davi, ele não somente recebeu uma palavra, mas ele tinha um estilo de vida. Irmãos, e quando a gente vê Davi, ele é ungido para se tornar rei de Israel. Saul, ele já havia sido rejeitado pelo Senhor há alguns anos atrás. Depois, Davi, ele é ungido através do profeta. Só que, irmãos, existe situações dentro da nossa vida que muitas das vezes parece que nós estamos sendo levados a alcançar determinadas promessas na nossa vida. Porque, irmãos, quando a gente vê Davi, ele estava lá no campo, ele estava escondido lá atrás das ovelhas, pastoreando, matando urso, matando leão, escondido dos olhos de todo mundo. E talvez você esteja nessa situação, achando que assim como Davi, não tem ninguém te vendo, não tem ninguém te olhando. Você olha talvez às vezes para a sua família, para os seus irmãos e fala: meu Deus, fulano está bem, ciclano está bem, mas a minha vida financeira não está legal, a minha família não está legal, não tem nada caminhando da forma que eu imaginava. Eu estou matando 1, 2, 3, 4 leão por dia, ainda está sobrando um para amanhã, porque eu não estou conseguindo acabar com todos no mesmo dia. Irmãos, e talvez você esteja pensando que o lugar onde você está já é o pior lugar que você poderia chegar. E eu queria que você se colocasse sobre os seus pés nesse momento, para a gente poder ler a palavra do Senhor. Eu sei que eu falei um pouco antes de ler a Bíblia, mas era para contextualizar. Os irmãos já estavam pensando, se não ler a Bíblia é palestra. Amém. Irmãos, e para a gente startar isso, então Davi é encontrado neste lugar, um lugar de humilhação, um lugar onde ele era desvalorizado por todos. E eu gostaria de intitular este primeiro tópico como: o agir de Deus é diferente do nosso. Amém? Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 16. Samuel, capítulo 16, a gente vai ler a partir do verso 14. Quem encontrou diz amém. Irmãos, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 14, diz assim: em contrapartida, o Espírito do Senhor se retirou de Saul, e um espírito maligno, vindo da parte do Senhor, o atormentava. Os servos de Saul lhe disseram: há um espírito maligno mandado por Deus te atormentando. Que o nosso Senhor mande esses seus servos à procura de um homem que saiba tocar harpa. Quando o espírito maligno vindo da parte de Deus se apoderar de ti, o homem tocará a harpa e tu sentirás melhor. Saul respondeu aos que lhe serviam: encontre alguém que toque bem e tragam-no até aqui. Um dos criados respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa, é um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Então Saul mandou mensageiros a Jessé com a seguinte mensagem: envie-me o seu filho Davi, que cuida das ovelhas. Jessé apanhou um jumento e o carregou de pães, um odre cheio de vinho e um cabrito, e os enviou a Saul, por meio do seu filho Davi. Davi apresentou-se a Saul e passou a trabalhar para ele. Saul gostou muito de Davi e ele se tornou o seu escudeiro. Pode se sentar até aqui.
Irmãos, Davi, ele tinha uma promessa de se tornar rei de Israel. Irmãos, quando a gente lê aqui o capítulo 16, irmãos, Davi ele está recebendo um convite do rei de Israel, irmãos, para tocar para ele no momento de tribulação ou em um momento de perturbação. Irmãos, para Davi que havia recebido uma promessa de se tornar rei, você há de concordar comigo que se alguém chega e fala, Davi, você vai se tornar rei de Israel. Irmãos, e passado um tempo ele recebe um convite do rei para estar do lado dele, tocando a harpa, como diz aqui, algumas versões pode ter palavras diferentes, mas aqui, essa daqui é da NVI, e diz que Davi se tornou um escudeiro de Saul. Irmãos, existe uma oportunidade melhor do que essa? Existe uma oportunidade melhor para Davi se tornar o rei, do que ele caminhar com o rei, do que ele estar do lado daquele que um dia ele se tornaria algo? Irmãos, é a mesma coisa de, por exemplo, eu que sou barbeiro, e aconteceu assim comigo, eu terminei um curso em 2022 e fui convidado pelo dono da barbearia a trabalhar lá. Tem coisa melhor do que essa? Eu acabei de me formar numa profissão e recebi um convite de uma das melhores barbearias da cidade para trabalhar lá. Ele recebeu uma promessa de ser rei e foi convidado pelo rei para ser o escudeiro dele. Irmãos, e isso, aos olhos de Davi, poderia parecer ótimo. Só que muitas das vezes, irmãos, aquilo que parece bom aos nossos olhos, não é verdadeiramente a palavra de Deus. Não é a vontade de Deus para a nossa vida. Eu gostaria que vocês lessem agora 1 Samuel 17. Primeira Samuel 17, versículo 4. É só virar a página. Um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento dos filisteus. Tinha 6 côvados e 1 palmo de altura, e usava um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas de bronze, que pesava 5.000 ciclos nas pernas, usava caneleiras de bronze e tinha um dardo de bronze pendurado nas costas. A haste da sua lança era parecida com uma lanceira de tecelão, e tinha uma ponta de ferro, que pesava 600 ciclos, e um escudeiro ia à frente dele. Amém? Irmãos, quando a gente vê no capítulo 16, irmãos, Davi, ele foi convidado a Saul para poder se tornar seu escudeiro. Então, a gente entende que Davi, ele está junto com o rei. Só que quando a gente vê o capítulo 17, onde Golias, ele chega a Israel e arma ali todo o seu cerco para iniciar uma batalha, a gente vê que eles procuram um homem. Eles procuram alguém para guerrear. Ou seja, nós entendemos que Davi já não está mais lá. A gente entende que Davi já não está mais ao lado de Saul. Irmãos, e Davi, a partir do momento que ele recebe aquele convite, ele pode ter pensado que, meu Deus, agora eu vou ficar lá do lado do rei, agora tudo vai acontecer, agora tudo vai se encaminhar. Só que logo depois, para onde Davi volta? Para o mesmo lugar onde ele começou. Ele volta a pastorear ovelhas. Ele volta a ser novamente humilhado pela família dele. Ele volta para o lugar de onde ele imaginou que talvez naquele momento ele estaria saindo dali. Irmãos, e muitas das vezes a gente acha que alguma coisa na nossa vida está caminhando. Você fala, meu Deus, agora vai dar certo, agora vai acontecer, agora as coisas estão indo, agora a promessa se cumpriu, agora é a hora. Só que de repente você vem e leva uma rasteira. E às vezes você volta lá para o lugar de onde você começou. E se não voltar, para pior ainda. É a mesma coisa de quando você arruma um carro e fala, agora o motor está filé, agora está impecável. Você anda 2 quarteirão e o carro me para de novo. Você fala, meu Deus, meu pai está passando só misericórdia com o carro dele. Não vou nem comentar aqui, porque senão vocês vão chorar no lugar dele.
Irmãos, eu lembro de uma vez que meu pai tinha acabado de trazer um carro da oficina, e a gente estava indo num lanche, no espeto, ele tinha um Monza na época, e ele, agora o Monza tá zero, agora tá bom, tá top, esse daqui é o melhor carro, o melhor carro da minha vida. Irmãos, nós andou 200 metros, o carro enguiçou, parou de pegar e teve que ir embora de guincho. O carro não pegou mais, estragou de novo. Então, irmãos, às vezes você fala, agora vai acontecer, é a hora. E sabe o que acontece? Você volta lá para trás de novo. E não porque Deus quer te humilhar, que Deus quer te derrubar, não, é porque Ele está te forjando para viver essa promessa. Ele está te forjando, e você sabe onde que você é forjado? Irmãos, é na tribulação, é na luta. É um ditado, né, que fala que as pessoas só buscam a Deus quando está no tempo ruim. É triste, mas muitas das vezes é verdade. Então, Davi poderia ter pensado na cabeça dele, é agora, é a hora que Deus escolheu para mim, eu vou estar junto com o rei, eu vou estar no meio dos palácios. Irmãos, ele vai lá, toca para Saul, passa um tempo lá, só que depois ele retorna para a casa dele. E talvez Davi pode ter se pensado, meu Deus, eu recebi a promessa de que eu ia ser rei, porque a Bíblia, ela relata alguns trechos, mas foram anos que demoraram para aquilo acontecer. De um versículo para o outro, irmãos, tem anos. E assim como a gente, Davi também era homem. E talvez ele podia ter pensado, meu Deus, eu achei que as coisas iam acontecer, agora eu voltei de novo a pastar, voltei a ser pastor de novo, eu estou sozinho no meio do mato, a minha família me desprezando, os meus irmãos me humilhando, aquilo que eu achei que ia acontecer, agora não vai mais acontecer. Irmãos, independente da situação, se Deus prometeu, vai acontecer sobre a sua vida. Você só precisa permanecer fiel à palavra que Ele te liberou. Irmãos, então a gente vê que do capítulo 16, onde Davi está ao lado dos reis, ele é tirado do meio das ovelhas, colocado ao lado dos reis, e depois ele volta a pastorear de novo no meio das ovelhas. Irmãos, surge um inimigo em Israel. Golias aparece, ameaça o rei, e fala para escolher um homem. Davi, ele vai lá levar alimento para os seus irmãos no meio dessa guerra. E quando ele chega lá, ele fala, mas quem que está ameaçando o povo de Deus? Quem que é esse incircunciso que blasfema contra o nome do Senhor Todo-Poderoso? Irmãos, e Davi, ele é movido por um momento ali de, cara, ele fala, eu não aceito isso. Como que esse homem está falando desse jeito do meu Deus? O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. As coisas não podem ficar desse jeito. Irmãos, e Davi, movido para aquilo, ele fala, não, eu vou guerrear contra esse homem. Eu vou lutar contra ele. Eu já matei leão, eu já matei urso, protegendo as ovelhas de meu pai. Irmãos, então, chegou a minha hora, eu vou lá e vou derrubar esse homem. E é proposto a Davi que aquele que derrotasse o gigante, o rei ia cobri-lo de riquezas, ele ia se casar com a filha do rei e a sua família não pagaria mais imposto. Irmãos, e Davi não se movendo por aquilo, mas aquilo seria uma consequência daquele que ganhasse daquele homem em batalha. Irmãos, e Davi vai lá, ele pega a sua funda, derruba o gigante. Irmãos, e é digno daquela recompensa. Então Davi mais uma vez é colocado em um lugar onde ele se casaria com a filha do rei, ele seria coberto de riquezas, e ele e toda a sua casa seria abençoado através daquilo. Então talvez mais uma vez Davi falou, meu Deus, eu recebi a promessa de me tornar um rei, e agora eu vou me casar com a filha do rei. E os filhos dos reis herdavam, né, os tronos. Tudo bem que Saul tinha o filho dele, mas Davi tinha a promessa. E ele podia ter pensado, agora está tudo encaminhado, está tudo certo. Isso pode ter passado no coração de Davi. Irmãos, só que Davi mal sabia o que estava para acontecer na vida dele, depois daquele momento. Porque uma vez que Davi derrota gigante, irmãos, e o nome de Davi começa a ser exaltado, o nome de Davi começa a ser levantado, aquilo acende dentro do coração
aquilo acende dentro do coração de Saul uma inveja com Davi. Saul começa a ter inveja dele porque o nome de Davi está sendo levantado, porque estão cantando nomes e músicas em nome de Davi, e ele começa a perseguir Davi, tentando matar Davi, porque ele não quer se sentir ameaçado. Irmãos, Davi ele tinha uma promessa de ser rei, e em nenhum momento Davi, aquele que havia casado com a filha do rei, aquele que havia recebido riquezas, havia derrotado gigantes, irmãos, ele se vê fugindo, ele se vê andando no meio das cavernas, ele vê a morte assolando a vida dele o tempo todo, mesmo com a promessa. Irmãos, o fato de você ter uma palavra, o fato de a gente ter diversas promessas na Bíblia, não vai te inibir de viver dificuldades, de viver lutas na sua vida. Só que tudo aquilo que você viver, independente da estação, vai servir para te forjar e capacitar a viver tudo aquilo que Deus prometeu para você. Irmãos, quando Davi estava no pasto e ele matava leão, era para forjar a vida dele. Irmãos, quando Davi estava lá no pasto, ninguém via e ele matava urso, era para forjar a vida dele, para que ele pudesse tomar posse da promessa. Irmãos, e quando Davi estava no meio dos campos, fugindo de Saul, irmãos, Davi também estava sendo forjado para viver a promessa. Eu não sei o tempo que você tem vivido hoje, eu não sei como está a sua situação, como está a sua vida, mas eu só sei de uma coisa, irmãos, assim como Davi, uma hora estava sendo perseguido, e tinha a morte assombrando a vida dele, irmãos, mas Davi tinha uma palavra, e assim como ele tinha uma palavra, você também tem uma palavra sobre a sua vida. Então não importa, irmãos, o que aconteça, não importa quem te persiga, ou quão ruim esteja a sua situação, se você tem uma promessa, você precisa se apegar a ela, para que você possa receber, até chegar o dia de que essa promessa se cumpra sobre a sua vida. Irmãos, do momento que Davi derrota o gigante, até o momento que ele assume o reinado, irmãos, são 13 anos. Foram 13 anos que Davi passou durante essa luta, irmãos, fugindo, sendo tentado de morte, sofrendo atentados, com Saul perseguindo a vida dele. Irmãos, quantas das vezes a gente sofre perseguições na nossa vida, seja no seu trabalho, seja de pessoas à sua volta, irmãos, mas durante todo este momento, Davi, ele se permaneceu fiel à palavra de Deus sobre a vida dele, ele se permaneceu fiel, ele continuou agindo como um homem de Deus deve agir. Irmãos, durante esse momento que Davi, ele passa fugindo de Saul, irmãos, Davi teve diversas oportunidades de matar Saul. E eu gostaria de ler com vocês um trecho que fala lá em 1 Samuel 24. Diz assim: quando Saul voltou para a luta contra os filisteus, disseram-lhe: Davi estava no meio do deserto de Engide. Então Saul tomou 3.000 dos seus melhores soldados de todo Israel, e partiu à procura de Davi e dos seus homens, perto dos rochedos das cabras montineses. Ele foi aos currais de ovelha, que ficavam junto ao caminho, como ali havia uma caverna. Saul entrou ali dentro daquela caverna. Davi e os seus soldados estavam bem no fundo da caverna. Estes lhe disseram: este é o dia sobre o qual o Senhor falou a você: entregarei nas suas mãos o seu inimigo, para que faça com ele o que quiser. Então Davi foi com muito cuidado, cortou uma ponta do manto de Saul, sem que este percebesse. Davi, porém, sentiu a consciência pesada por ter cortado uma ponta do manto de Saul, e disse aos seus soldados: que o Senhor me livre de fazer tal coisa ao meu senhor, ao ungido de Deus. E ergueu a mão contra ele, pois é o ungido do Senhor. Com estas palavras, Davi conteve os seus soldados e não permitiu que atacassem Saul.
este saiu da caverna e seguiu o seu caminho. Irmãos, a gente vê ali Davi, em um momento que ele tem a oportunidade de matar Saul. Irmãos, e Saul estava perseguindo a Davi. Então o que o pessoal fala? Davi, essa é a hora de se cumprir a promessa, a palavra de Deus sobre a sua vida. Porque Deus está entregando o seu inimigo na sua mão. Irmãos, durante esse caminho, durante esse percurso que a gente caminha chamado vida, até viver aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, irmãos, vai aparecer diversas vozes, vai aparecer diversas pessoas falando na sua cabeça, talvez falando que você não vai conseguir, talvez falando que você está indo no caminho errado, talvez falando para você desistir, falando para você parar, assim como falaram para Davi, tentaram confundir a vida de Davi, tentaram confundir aquilo que ele acreditava, e talvez as pessoas também tentam te confundir disso, porque, irmãos, eu lembro que, quando eu era mais novo, e eu estava na escola, por exemplo, e eu andava com os meninos ali que fumavam, que não viviam uma vida correta, e eu lembro que naquela época eu já estava envolvido com eles, só que em determinados momentos eu falava, cara, eu não quero, isso está errado, e eu lembro de eu estar sentado em uma roda, e os meninos estavam passando baseado, e chegar na vez do menino passar para mim, eu falar, não, cara, eu não quero. Ele falava, não, mano, mas eu só saio daqui na hora que você pegar. Eu não aceito você não pegar. Eu falava, não, eu não quero, não quer. Eu acabava pegando, mesmo eu já tendo com ela, falando, não, cara, eu não quero. Porque eu dei ouvido a uma voz que estava do meu lado. E aquilo me tirava do propósito que eu tinha sentado no meu coração. Daquilo que eu tinha falado, não, eu não quero mais. Só que por causa de uma voz, eu retornava de novo aquilo que outrora eu falei que eu não iria mais fazer. Irmãos, e no meio deste caminho, no meio desse percurso, diversas pessoas, muitas das vezes ela vai tentar te tirar do seu propósito, ela vai tentar desviar a sua atenção, falando que você não consegue, falando que você não deve, por que de você estar fazendo isso, por que de você estar fazendo aquilo. Irmãos, e independente daquilo que as pessoas digam, a única palavra que deve permanecer sobre a sua vida é a palavra que Cristo te liberou. É a palavra que Ele tem para a sua vida. Irmão, se você tem uma palavra de que Jesus vai salvar a sua casa e a sua família, e fulano vai falar, não, mas seu filho é muito difícil, a sua esposa é muito difícil, seu marido é muito difícil, irmãos, anula. Não, eu não quero saber. Se Cristo falou que vai salvar a minha casa e a minha família, isso vai acontecer e ponto final. Irmão, se você tem sobre a sua vida, a palavra diz isso, que nós seremos prósperos. Irmãos, alguém vai falar, não, pelo amor de Deus, cara, isso não vai dar certo. Você não vai conseguir abrir o teu negócio. Você não vai dar certo nessa profissão, isso não vai acontecer. Ó, irmãos, esquece. Porque Cristo já disse que você seria próspero. Então, irmãos, se alguém fala, não, mano, você não vai conseguir firmar na igreja. Você não vai conseguir vencer o pecado. Você não vai conseguir vencer os vícios. Irmãos, esquece. Porque Cristo já levou tudo lá na cruz e Ele morreu para te trazer libertação. Então, se Cristo já falou que vai te libertar, Ele vai te libertar e ponto. Irmãos, e a partir do momento que tudo isso acontece dentro da vida de Davi, irmãos, Davi, ele se permanece fiel àquilo que o Senhor disse. Irmãos, Davi, ele continua caminhando naquilo que ele acreditava. Irmãos, a gente vê não somente na vida de Davi, mas a gente vê na vida, irmãos, de diversos outros profetas, de diversos outros homens, como por exemplo, a vida de José. Irmãos, que ele foi vendido pelos próprios irmãos como escravo. Irmãos, e ele chega no Egito, uma terra totalmente desconhecida. Irmãos, ele chega em um lugar, irmãos, onde ele é humilhado, onde ele é desprezado. Ele que antes era amado de seu pai, agora ele se vê como um escravo. Irmãos, mas José permaneceu fiel à palavra. Davi, ele permaneceu fiel ao Senhor. José permaneceu fiel ao Senhor. Irmãos, e ao final de suas vidas, eles viveram tudo aquilo que o Senhor tinha prometido para eles. Irmãos, Davi, ele viveu o reinado.
Irmãos, José viveu o governo. Só que, irmãos, o que diferencia esses homens de muitas vezes de nós, que não temos vivido aquilo que o Senhor tem prometido, é justamente isso, irmãos. É a gente tomar posse da promessa, é a gente segurar essa palavra, é a gente se fazer viver esta palavra todos os dias da nossa vida. Não é só falar, eu tomo posse aqui, amém. Não, mas é você decidir viver isso. É você decidir viver a palavra de Deus no seu trabalho, na sua casa, com os seus filhos, no seu relacionamento. É você verdadeiramente viver para que essas promessas se cumpram. Irmãos, você não vive para que a promessa se cumpra. A promessa se cumpre porque você vive. Então, irmãos, Deus não é barganha, não é interesse. Então agora eu vou começar a fazer isso aqui porque vai acontecer. Não, as coisas acontecem porque você faz. Irmãos, no meio de tantos homens, a Bíblia, ela é tão perfeita que ela não busca mostrar só o lado certo dos homens. Mas toda vez que um homem falhou, a Bíblia também mostra. Ela mostra que esses homens erraram. A gente vê, por exemplo, Davi caindo em adultério. Irmãos, e a gente tem também exemplos da Bíblia de homens que tinham palavra, que tinham promessa, mas por causa de suas atitudes, não viveram aquilo que Deus tinha prometido. A gente vê, por exemplo, irmãos, a história de Sansão, um homem que foi escolhido, um anjo apareceu para falar sobre o nascimento de Sansão, que ele seria nazireu, não beberia bebida forte, que sobre a cabeça dele não se passaria navalha, não se passaria lâmina, porque ele era escolhido de Deus, de uma forma diferente. Irmãos, e Sansão, ele nasce com essa palavra, ele nasce com essa promessa, assim como Davi também tinha nascido. Irmãos, só que a gente vê Sansão no decorrer da sua caminhada, tomando atitudes e se expondo a riscos, ao qual custaria aquela palavra que o Senhor tinha liberado sobre a vida dele. Irmãos, no meio deste caminho, nós não podemos nos expor a situações que comprometem aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Irmãos, quando, por exemplo, Davi, ele escuta daquele homem, agora é a hora, mata Saul. Irmãos, Davi, ele poderia se mover e falar, não, Deus me prometeu, é isso, eu vou matar Saul agora, eu vou virar rei. Mas não era aquilo que Deus tinha para a vida dele. Então, o que ele faz? Ele se contém desse desejo e fala, não, não é isso. E ele espera o momento que Deus cumpra aquilo sobre a vida dele. Porque não é na força do nosso braço, mas é Deus que cumpre aquilo que Ele tem sobre a nossa vida. Porque toda vez que a gente tenta fazer na força do nosso braço, dá errado. Agora a gente vê Sansão, que em meio à sua caminhada, por causa de mulheres, no caso, vulgo Dalila, ele se expõe ao risco, onde Dalila, por diversas vezes, pergunta, Sansão, qual é o motivo da sua força? Sansão vai lá e fala, não, é por causa da trança, não, é por causa da corda. E irmãos, meu Deus, eu vou falar para você, cara, a mulher tentando acabar com a vida de todo jeito, e Sansão lá, ele acordava, a mulher tinha feito o que ele tinha falado, ele arrebentava tudo, cadê os filisteus? Não tinha ninguém lá, e o bobão voltava para onde? Para o mesmo lugar, voltava lá para dormir no colo da Dalila de novo. Irmãos, no meio deste caminho, você não pode se expor a situações que podem custar a sua vida, que podem custar a promessa que Deus tem para você. Por exemplo, se você em algum momento da sua vida, ou se você está tentando lutar contra os vícios, lutar, sei lá, tentando abandonar alguma prática, você não pode se expor a situações que vão te levar a viver isso novamente. Você não pode caminhar com pessoas que não estão professando a mesma fé, os mesmos costumes, porque a Bíblia já diz, irmãos, que as más conversações, as más companhias, tudo isso corrompe o bom costume. Então, se você está tentando viver uma vida correta, está tentando alcançar estas promessas,
Irmãos, você tem que tirar da sua vida tudo aquilo que te faz tropeçar ao longo deste caminho. Porque, como eu disse no início, não é somente a promessa ser liberada, mas é você tomar posse da promessa. Irmãos, e o fato de você tomar posse da promessa, vai ser necessário que você faça algumas renúncias ao longo desse caminho, para que essa promessa se cumpra sobre a sua vida. Você vai ter que renunciar muitas coisas. Você vai ter que renunciar à sua vontade. Você vai ter que renunciar o seu eu. Você vai ter que renunciar o desejo do seu coração, do seu corpo, da sua mente, para que você possa alcançar tudo aquilo que o Senhor tem para a sua vida. Que a gente, irmãos, possa sair daqui com a consciência de que uma vida de promessa, de que tomar posse da promessa, não é somente com a nossa boca, não é somente uma palavra, mas é o estilo que a gente vive e a forma como a gente sai daqui e decide viver ou decide ter as nossas atitudes. Irmãos, a gente é forjado no momento de uma dificuldade. A gente é forjado, irmãos, no momento da luta. Às vezes as pessoas vêm para a igreja e falam: nossa, mas depois que eu fui para a igreja está tudo dando errado, está tudo acontecendo ao contrário. Irmãos, é nesse momento que Deus está te forjando, é nesse momento que Ele está te fazendo forte. Irmãos, Davi, ele foi quem ele foi por causa dos momentos que ele viveu. Irmãos, José, ele foi quem foi por causa dos momentos que ele viveu. Irmãos, foi porque José foi jogado na prisão, interpretou o sonho que ele teve acesso a Faraó. Então, o momento que você está vivendo não é para o seu fim, mas é o Senhor te preparando para tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. Irmãos, quando a gente vê, por exemplo, Davi, que caiu em adultério, irmãos, e mesmo assim, mesmo errando, irmãos, isso não anulou as consequências que estavam sobre a casa dele, mas o Senhor teve misericórdia de Davi, e ele ainda assim encerrou a sua vida, sendo conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Então, irmãos, nós temos aqui dois exemplos de pessoas que enfrentaram dificuldades na sua vida. Irmãos, José, que foi vendido como escravo, José que por causa daquilo sofreu, e o Senhor ainda se honrou. Irmãos, e nós temos também a história de Davi, que ali no final dos seus dias caiu em adultério, e mesmo assim, através da misericórdia e graça do Senhor, ele terminou os seus dias sendo rei e sendo um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, e discorrendo até aqui, eu não sei se o momento que você está vivendo hoje foi um momento que talvez você mesmo tenha causado com as suas atitudes. Talvez você fale assim: nossa, mas até aqui eu só fiz coisa errada, até aqui eu só escolhi as companhias erradas, até aqui eu só escolhi as amizades erradas, até aqui eu só escolhi aquilo que agradava o meu eu, a minha carne, satisfazia a minha vida, e por causa disso eu estou longe de vivenciar aquilo que Deus tem para mim. Assim como Davi, que errou por parte dele, ou talvez você esteja como José, sem entender o porquê isso está acontecendo na sua vida, se sentindo injustiçado, falando: não, Deus, mas isso não está certo, eu estou fazendo tudo correto, e por que só tem dado coisa errada na minha vida? Irmãos, independente da situação, independente do momento, a palavra de Deus sobre a sua vida, ela não muda, e vai caber a você a forma que você vai sair daqui, para que você possa vivenciar tudo aquilo que Deus tem te prometido. Irmãos, se você tomou uma decisão errada, se você fez uma escolha errada, Jesus, Ele está aqui com graça e misericórdia para escrever um novo futuro para a sua vida, para escrever um novo futuro para a sua casa, para escrever um novo futuro sobre a sua vida financeira, sobre o seu casamento, sobre a sua vida sentimental. Talvez até aqui você não tenha agido como um bom pai, como uma boa mãe, e isso gerou consequências sobre a vida do seu filho. Mas o Senhor, Ele está aqui hoje para te dar uma nova chance de recomeçar. Talvez você não tenha agido como um bom marido, talvez você não tenha agido como uma boa esposa, e o seu casamento não está tão bom, mas o Senhor, Ele está aqui para te dar uma nova chance. Talvez a sua família não esteja toda do seu lado,
e você fale, mas Deus, eu estou fazendo tudo certo. Mas o Senhor, Ele está aqui, a promessa e a palavra dEle não mudou. Independente da situação que você esteja mudando, que você esteja vivendo, a palavra dEle continua a mesma. Mas sabe o que vai diferenciar se você vai viver tudo isso quando você sair daqui? É se você vai continuar vivenciando a palavra, se você vai continuar vivendo a promessa. Porque não é só você sair daqui e falar, não, Deus, amém, vai acontecer, não. Mas é a atitude que você vai ter lá fora. A atitude que você vai tomar para mudar a sua vida financeira, a sua vida sentimental, a sua vida familiar, a sua vida conjugal, a sua vida espiritual. Irmãos, em Deus sempre haverá um novo começo. A promessa já foi liberada e a palavra está dita. E você pode sair dessa noite verdadeiramente tomando posse dela, se agarrando a essa promessa. Irmãos, como Davi fez, irmãos, como José fez, que mesmo estando, irmãos, sendo perseguido, irmãos, Davi ficou 13 anos fugindo de Saul, com a espada no pescoço dele. Irmãos, o homem tinha promessa de ser rei, e ele estava dormindo no meio do campo, sendo acusado de morte todo dia. E mesmo assim ele não desistiu. Eu não sei o que você está passando, como você está vivendo, mas não é motivo para você desistir. Talvez você tenha saído de casa e esteja falando assim, Deus, eu não sei porque a minha casa está desse jeito. Eu não plantei nada para que estivesse dessa forma. Eu não fiz nada para que o meu casamento estivesse dessa forma. Eu vivi para que talvez a minha esposa estivesse aqui. Eu vivi para que os meus filhos estivessem aqui. Eu trabalho para que a minha vida seja próspera, mas nada disso está acontecendo. Irmãos, a promessa não mudou, a palavra não mudou. Mas cabe a você tomar posse dela. E eu quero convidar você nessa noite a fazer uma oração comigo. Eu queria que você se colocasse sobre os seus pés.